Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal e estamos aqui dando continuidade e estamos iniciando o conhecimento 16. Vamos falar agora bastante, muito interessante. O assunto é representação. E sem mais delongas, vamos entrar no assunto e entrar no nosso mapa aqui. Vamos abrir aqui a palavra representação. A primeira coisa que nós vamos fazer é definir o que é a representação. Definição da representação é a manifestação de uma vivência gravada no pré-consciente ou no inconsciente. É a soma de um traço mnésico, uma memória, uma cena vivida, mais a carga emocional negativa, traumática é, ou positiva. Então, uma representação pode ser perlaborada e transformada em um traço mnésico anódino, ou seja, ele passa a ter nenhuma importância, apenas uma cena sem carga emocional. Enquanto eu falo com você, eu vou corrigindo aqui, tá bom? Então, vamos explicar um pouquinho melhor. A representação, ela é a somatória, ela é o ponto A mais o ponto B. O ponto A é a vivência traumática. O ponto A é um xingamento, é um abuso sexual, é um abuso psíquico, psicológico, é uma carcada do chefe da empresa, é, por exemplo, uma separação, é uma morte, enfim, qualquer tipo de cena vivida desagradável, ela gera imediatamente essa cena um traço mnésico, gera uma memória. E aí se soma essa memória gravada a uma carga emocional que nós vamos estudar logo mais para frente, que nós chamamos de afeto e logo quando vai ao inconsciente de quantum de afeto. Então esse afeto é essa carga emocional que se soma, ele somatiza, se liga, e aí então essa ligação desses dois elementos nós chamamos de representação. Enquanto ela está com essa carga ligada com ela, dentro do processo aí do ego, do consciente, quando a pessoa está pensando naquilo, lembrando com mágoa, com ressentimento, com algum tipo de sentimento de impotência, de medo, seja qual for, gerado por esta representação, então ela está recalcada, é um retorno do recalcado. Ele estava recalcado e voltou para o ego. Agora, quando essa cena volta para o ego, mas não há uma carga emocional mais, como está aqui, ela foi perlaborada, foi transformada, é apenas um traço mnésico anódino. O que é traço mnésico anódino? É uma cicatriz. Por exemplo, eu tenho uma cicatriz, não sei se é desse lado ou desse, eu tenho uma cicatriz aqui, né? Tá vendo? Não sei se é aqui ou aqui, tá? Estou gravando. Uma cicatriz quando eu tinha 8 anos de idade, eu caí. Minha mãe estava lavando, eu me lembro exatamente da cena, minha mãe estava lavando a cozinha, lembra daqueles armários feios pra caramba, de azul calcinha? E então eu vim correndo, ela estava lavando, eu escorreguei, bati aqui, levei 3 pontos. Eu me lembro, mas eu não tenho nenhum tipo de problema com o que aconteceu, apenas uma lembrança quando eu vejo a cicatriz. No meu joelho eu tenho cicatriz, né? Aqui, por exemplo, olha, estou com uma cicatriz aqui porque eu queimei fazendo. Então isso aqui é apenas um traço mnésico anódino, não me causa nenhum dano emocional. Então, essa é inicialmente a definição. Nós vamos entrar em mais detalhes. A representação e os locais. Vamos falar um pouquinho sobre isso. As representações podem estar recalcadas no inconsciente ou apenas reprimidas no pré-consciente. Quando está no inconsciente, ela está recalcada. Quando está no pré-consciente, ela está reprimida. Então, quando ela está recalcada, o ego não se lembra mais do fato, mas se estiver no pré-consciente, ele vai se lembrar para trabalhar, visto que é uma evidência de que não foi tão grave. Então, algum tipo de desconforto, algum tipo de situação em que a pessoa vai conseguir lidar com maior facilidade. Então, ela vai trabalhar, vai elaborar, vai compreender, vai perdoar. Então, fica mais fácil quando ele está reprimido. Agora, se ela for diretamente para o inconsciente, se ela for uma representação recalcada, o ego está jogando ela lá para que haja uma proteção do ego a respeito deste trauma, já é alguma coisa mais séria. Vamos falar sobre isso quando falarmos sobre afeto e quanto de afeto. Quando estão no inconsciente, elas estão
recalcadas. O ego não se lembra mais destas vivências, se esquece. Sabe quando tem aquele trauma, aquela situação? Eu mesmo tive situações muito difíceis, 2015, 2016, 2017 na minha vida, sendo terríveis. Passei um dos piores momentos da minha vida com algumas situações profissionais da minha vida, mas eu não consigo me lembrar exatamente nem das palavras, isso está sempre escondido. E só quando traz o retorno de recalcado é que então o ego se lembra. Então, quando estão no pré-consciente, elas estão reprimidas, como eu disse. O ego se lembra continuamente por devido à ação de defesa do ego. Então, ele está trabalhando ainda este trauma, esta situação. Emoções, o que são? São energias e temos as seguintes energias ligadas à representação. Nós temos o afeto, nós temos o quantum de afeto. Vamos falar um pouquinho sobre afeto. O afeto é a energia desagradável ligada à emoção, que por sua vez está sempre ligada a uma representação ainda no pré-consciente. Então, ele está ligado momentaneamente, enquanto o ego está lembrando ou no momento da cena recente. O afeto, ele permanece desta forma. O afeto tem menor peso emocional, por isso pode ser solucionado com maior facilidade. Por isso que o afeto é sempre percebido, porque se manifesta na cena que está ainda no pré-consciente, cena que ainda está ativa e circulante. Nós já estudamos sobre isso, lembra quando nós falamos sobre a memória ativa? Sobre a memória que está se consolidando. Então, no pré-consciente e no ego, no consciente e o pré-consciente, as memórias são ativas e elas poderão ser esquecidas ou elas poderão ser consolidadas. Se elas forem consolidadas dentro de uma representação, ela vai, então, deixar de ser um afeto ligado a essa vivência e vai passar a ser um quantum de afeto. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, para que você possa entender. Então, o quantum de afeto já é uma energia desagradável que está ligada a uma representação que já está arquivada no inconsciente. É uma representação que está fora do consciente. Ela está esquecida, mas a carga de quantum de afeto está ligado nela. Nós vamos falar sobre essa fluidez da energia dentro do inconsciente. Ele se liga e sai, mas quando este retorno do recalcado, esta vivência negativa, desagradável, vem para o consciente, então ela vem junto com o quantum de afeto, porque ele estava no inconsciente. Então, quando vem para o consciente, ela vem com o quantum de afeto. Se estiver no pré-consciente, quando vem para o consciente, é afeto e é uma vivência que está numa memória ativa. Se estiver no inconsciente, é uma memória consolidada, um traço amnésico consolidado, com o quantum de afeto, quando vem para o consciente. Beleza? Qualquer coisa você pergunta aí, estamos aí. Então, quando estiver no inconsciente, ela fica oculta até que seja incitada a reaparecer por um estímulo, uma lembrança, qualquer tipo do nosso VATOP, através de uma vivência, através de uma visualização, através de algo que se escuta, através de um cheiro, através do tato, através do paladar. Essa vivência, principalmente através do ouvir e através do ver. Falando um pouquinho mais sobre isso, é importante entender que essa energia é circulante, como eu já disse, e livre no aparelho psíquico. Isso significa que ela pode se ligar dentro do aparelho psíquico a diversas representações. É uma energia que fica, vamos supor, tem uma representação aqui, uma aqui, uma aqui. A energia circula entre elas o tempo todo. É como o ar. Por exemplo, numa fruteira temos várias laranjas. E o ar está circulando entre as laranjas. E quando eu pego uma laranja, vem uma quantidade de ar junto com ela, que nós chamamos de quantum de afeto, ligado a esta laranja. A representação ela poderá estar um dia isolada do quantum de afeto. Quando isso acontece, ela passa a ser apenas um traço mnésico, ou seja, apenas uma lembrança sem qualquer afeto desagradável. Eu já falei sobre isso, vamos repetir porque é muito importante. Uma experiência compreendida, perlaborada, ressignificada, ela perde o seu teor emocional do quantum de afeto. Então ela se torna uma cicatriz, como eu já disse, no corpo. Ela sabe o que aconteceu para vir a existir, mas não existe mais a dor. Então, agora nós vamos parar por aqui e no próximo vídeo nós vamos entender aí como que nós podemos eliminar o afeto e o quantum de afeto. Depois vamos falar sobre representante e representação e vamos seguir a nossa jornada rumo ao autoconhecimento. Se você gostou,
Se você puder dar um like ou um dislike, não tem problema nenhum. E se você também quiser compartilhar, comentar, perguntar, nós estamos juntos aí na nossa jornada rumo ao nosso desenvolvimento e crescimento comportamental. Um grande abraço, até o próximo vídeo.